Oi pessoal, primeiramente eu quero dizer que esse vídeo chegou até você, não foi por um acaso, não foi por um acaso, então espera aí e assiste até o final. Em segundo lugar, eu quero agradecer a todos pelas orações enquanto meu pai estava doente, pela preocupação após o meu pai ter falecido, pelas orações. Tem nos ajudado muito, me ajudado a minha família, e eu quero agradecer. E sim, esse vídeo é para compartilhar, é um testemunho para compartilhar o quanto eu tenho visto e provado do amor, do cuidado de Deus, e o quanto Ele está no controle, que os planos dele nunca se frustram, nunca e jamais se frustrarão. Lembrando que, bem, em 2020 eu estava lá no Maranhão, em plena pandemia, né? Lembrando que quando foi pra eu me mudar de estado, de São Paulo para o Maranhão, eu orei, pedi várias confirmações, Deus confirmou de todas as formas diferentes. Quando foi, hoje eu estou morando em Fortaleza, quando foi para vir para Fortaleza não foi diferente. Então assim, eu creio e eu não tenho dúvidas que eu estou aonde eu deveria estar, entendeu? Eu não tenho dúvidas disso. E que Deus tem os planos dele, que é diferente do meu, e que ele não tem obrigação nenhuma de explicar quais são os planos dele. Eu sei disso. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu começo a me atentar a muitos detalhes que às vezes não faz tanta diferença, tá bom? Então, bora. Bem, em novembro de 2020, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa rua de Poá com meu pai nos braços. E meu pai estava morrendo. Meu pai parecia um zumbi no sonho. E eu abraçava meu pai e eu muito preocupada. Eu sempre, orei pela salvação da minha família. Eu me converti aos 14 anos e sempre foi essa minha oração, né? Meu pai não era convertido. E sempre foi essa minha oração, para que a minha família fosse salva, pela salvação da minha casa, né? E o Senhor sempre me entregou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor sempre me entregou essa palavra, essa promessa, e eu sempre me agarrei muito nessa promessa, né? E sempre, a minha oração ao Senhor sempre foi: Senhor, salva a minha família, salva a minha família. E nesse sonho, eu vi ali meu pai morrendo nos meus braços e eu falava assim: Pai, clama a Jesus. Pai, é Jesus que vai te salvar. E eu assim, naquele desespero pela salvação do meu pai. E corta, Passou alguns dias que eu tive esse sonho, meu irmão me mandou uma mensagem falando assim: ontem conversei com o pai, foi uma conversa diferente. Porque assim, só fazendo uma observação, o meu pai, nós tivemos uma criação pouco afetuosa, entendeu? Hoje eu entendo que a linguagem de amor do meu pai era atos de serviço. Ele teve uma criação pouco afetuosa, transmitiu pra nós essa criação pouco afetuosa, sobre isso, e tá tudo bem. E meu irmão falou assim: ontem teve um papo diferente, o pai chegou reclamando sobre algumas coisas, do nada ele começou a se abrir, falou que depois que a Tata faleceu, pra quem não sabe, minha irmã mais velha faleceu em 2017, em março de 2017, e ele falou, que depois que ela faleceu, ele nunca mais foi a mesma coisa, ele tava sofrendo e tudo mais, e daí meu irmão também, do nada, chamou ele para ir para a igreja. Logo após a minha conversão, meus irmãos iam para a igreja comigo, consequentemente se converteram aí, porque iam para a igreja comigo. E graças a Deus, aleluia, meu irmão foi e falou assim: ó, vai ter um evento lá na igreja, chama Encontro com Deus, vamos, você não tem nada a perder. Vamos no Encontro com Deus, como era um pouquinho assim, o encontro com Deus era no finalzinho de novembro, e meu irmão falou assim, meus irmãos, eu tenho irmãos gêmeos, meus irmãos fazem aniversário em dezembro, meu irmão falou assim: nem que seja como presente de aniversário pra mim. E aí meu pai falou: sim, eu vou, e meu irmão me mandou essa mensagem falando assim: já começa a orar, porque a gente sabe que é batalha espiritual, que a pessoa, tem muita gente que fala que vai e acaba não indo, justamente por conta dessa opressão.
que é super normal, né? Então, oremos. E daí, nisso, já veio muito forte esse sonho, e eu falei pro meu irmão, eu tive um sonho assim, assim, assado, tal, eu creio que Deus tá nesse negócio. Meu pai foi no encontro, eu creio que ali, né, depois desse sonho, Deus já tava mostrando que algumas coisas estavam acontecendo, estavam sendo movimentadas no mundo espiritual. E, após um ano que ele foi no encontro com Deus, ele começou assim a piorar de saúde, né? Ele já tinha uma saúde ruim, não era boa. Ele já tinha problema no coração, já tinha diabetes e tudo, nunca se cuidou e tudo mais. Então, assim, veio uma ferida no pé, necrosou, teve que amputar. E a data da amputação bateu com a data que ele foi no encontro. Um ano antes ele estava indo no encontro, passou-se um ano, ele estava entrando na sala de cirurgia. E ali, né, nós não entendemos, eu tive várias crises de ansiedade, vários questionamentos. Senhor, eu queria estar lá cuidando do meu pai, por que, Deus, por que tudo isso, por que o Senhor me trouxe pra cá? Eu tava passando várias situações difíceis no Maranhão, e eu, Senhor, quais são os seus planos? Mas eu entendo que Deus não tem obrigação de contar os planos dele, os propósitos dele, né? Nós só temos que viver. Viver. É aqui que o Senhor quer que eu esteja, é aqui que eu vou estar. Enfim. Foi piorando, ele tinha uma ferida na outra perna que não sarava de jeito nenhum, sempre com problema, aí fecha uma ferida, abre outra e tudo mais, né, e tal. E, enfim, ele precisava amputar outra perna e ele sempre adiando isso. Chegou o ano passado, ele foi internado várias vezes, né? No meio do ano passado, o médico já tinha falado que o problema de circulação que ele estava no corpo inteiro, entendeu? E que ele iria piorar e dificilmente ele aguentaria uma cirurgia. Então ali a gente já estava sendo preparado para o pior, entendeu? Desde quando ele amputou a perna, a primeira perna, a gente já estava sendo preparado para o pior. E a última internação dele foi no dia 30 de dezembro de 2020. E aí, no meio de janeiro, eu fui pra São Paulo, fui sozinha, meu marido tava de férias, ficou com o Arthur, que o Arthur tava as aulas dele, voltou aqui e tudo, então eu fui sozinha pra lá. Quando eu cheguei lá, Deus me fez lembrar desse sonho e eu fiquei assim, eu preciso apresentar Jesus pro meu pai. Eu preciso perguntar pro meu pai se ele quer aceitar Jesus. Só que eu ficava assim, Senhor, como que eu vou apresentar Jesus pro meu pai? Como que eu vou chegar, né? Nós que fomos criados com nós assim, que a nossa família sempre foi assim, pouco afetuosa. É muito difícil chegar nesse ponto, né? Só que eu já tive outras experiências, quando na minha, né, juventude aí, com meus 19 anos, eu já trabalhei em hospital e eu já vivi situações que Deus falou pra mim, falar de Jesus pra um paciente, eu não falei, deixei o final de semana passar, falei semana que vem eu falo, e semana que vem não chegou, ele faleceu. Então assim, o Senhor falou pra mim, né, porque ele tava num quarto era enfermaria, leito assim, enfermaria, tinha mais uma pessoa no quarto com ele. Então eu fiquei assim, ai meu Deus, tem outra pessoa aqui do lado, tô com vergonha, isso e aquilo. E o Senhor falou assim pra mim, não se envergonhe do evangelho. Às vezes o que você vai falar aqui vai alcançar a pessoa que tá aqui do lado, ela vai ouvir e ela vai ser alcançada de alguma forma. Eu sei a minha forma de trabalhar. E ali eu comecei a pedir direção pro Senhor como falar com meu pai, né? E o Senhor foi me trazendo à memória coisas que eu vivi no meu início da minha conversão. No início da minha conversão, meu pai resolveu fazer uma reforma na casa, pintar tudo do lado de fora e pintou o portão. O nosso portão, ele tinha uma casa numa avenida bem movimentada e todo mundo sabe, né, que a avenida movimentada atrai o quê? Pessoas que gostam de pichar muro, portão e tal. E esse portão, ele tava com uma pichação.
E meu pai falou assim, eu vou pintar, né? Porque eu tô pintando a casa inteira, não vou deixar o portão sem pintar. Mas eu já sei que vão pichar, não vai ter jeito, vão pichar, aceita que dá menos. E eu ficava repreendendo, falava assim, pai, para de profetizar isso, olha o que você tá profetizando. Para de profetizar que vão pichar. Ele, não, Andressa, é a realidade. E todas as vezes que ele falava isso, eu repreendia, eu falava, tá amarrado em nome de Jesus, não vai pichar. Gente, esse portão até hoje, tem o vizinho que mora de frente pra gente, que picharam a parede dele, que era de pedra. Sabe aquelas paredes de pedra? Picharam a parede dele de pedra. Não picharam até hoje. Tenho fotos aqui como tá hoje. Ele tá descascado. O portão branco tá descascado. Mas não teve uma pichação até hoje. E o ano que foi pintado esse portão foi 2005. Então, assim, eu peguei esse gancho, né? O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, é Deus. Me fez lembrar disso. E lá no hospital mesmo, o Espírito Santo de Deus me lembrou disso. E eu falei assim, pai, o senhor tem que entender que o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo natural, quanto esse mundo que nós vivemos. Tudo que nós falamos tem poder. Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo falando assim, que haja luz e houve luz. Então, tudo que nós falamos, tudo que sai da nossa boca tem um poder muito grande. Daí, eu recordei ele dessa situação e ele falou, sim, eu lembro disso. Daí, eu peguei o gancho disso e contei pra ele a importância de nós confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele entendeu e eu falei assim, você já fez essa oração alguma vez? Confessando Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele falou, não. Eu falei assim, você quer fazer essa oração comigo agora? Aí ele falou, sim. E nós fizemos essa oração. No outro dia, e aí eu fui embora, né, feliz e pensando assim, Senhor, será que ele entendeu? Será que ele entendeu essa decisão? Será? E eu fui com vários questionamentos, só que o Senhor, ele não nos deixa enganado, o Senhor não nos deixa dúvida. Na palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores. E no outro dia, uma tia minha, que também é convertida, veio, né, visitar ele e nós fomos juntas no caminho. E ela foi conversando comigo e eu contei que ele aceitou Jesus. Ela falou assim, glória a Deus, eu tava indo hoje nessa missão. Deus colocou muito forte no meu coração de eu perguntar se ele queria aceitar Jesus, mas glória a Deus que você já fez essa oração com ele. E aí eu falei pra ela, chega lá, o que Deus mandar você falar, fala, só fala, né? E enfim, chegou lá, ela falou, né, da palavra de Deus, falou assim, fiquei muito feliz que você aceitou Jesus ontem, e meu pai ficou assim, é. Aí ela falou, só que ela viu assim a cara dele de dúvida, daí ela falou assim, porque você aceitou, né, Jesus como seu único e suficiente Salvador, levantou sua mão, que não sei o que e tal, ele não. E aí ela falou assim, você quer aceitar Jesus? Ele, quero. E enfim, ele aceitou Jesus de novo. Glória a Deus por isso, porque eu fiquei assim, o Senhor não me deixou enganado, o Senhor não me deixou em dúvida, né? E ele aceitou Jesus. Durante aquela semana ele mandou mensagem para essa minha tia, falando pra minha tia, paz do Senhor, né? E durante aquela semana também nós vivemos momentos desafiadores, que ele teve que amputar outra perna, era uma cirurgia muito delicada por conta de todo o quadro clínico dele, mas ele fez a operação. E a gente começou a ver uma melhora, né? Passou o final de semana, ele tava melhorando e tudo mais. Na segunda-feira, a médica já tava falando com a gente dele ter uma alta. Provavelmente ele ia ter alta, ia ter que ir embora com oxigênio, mas ele ia ter alta. Então, assim, nós estávamos, assim, muito esperançosos, muito felizes, né? Falando assim, glória a Deus, né? O milagre vai vir, em nome de Jesus nós cremos no milagre. E na terça-feira eu cheguei lá feliz e eu percebi que meu pai tinha piorado. E meu pai, resumidamente, meu pai teve uma parada respiratória na minha frente. Foi desesperador, foi
os médicos, os enfermeiros em cima dele e tudo. Aí ele teve essa piora, foi um dia muito difícil. A médica teve uma conversa muito difícil, contando que o quadro dele era irreversível, que ele não aguentaria uma cirurgia no coração e que não teria o que fazer. E foi muito difícil ter essa conversa com os meus familiares, com os meus irmãos, foi muito difícil. Foram dias, assim, muito difíceis, né? E até porque é uma dor que a gente já sentiu, que a gente já passou com a minha irmã e a gente tava revisitando aquela dor. Então foi muito difícil. Passou uma semana, né? Ele tava na UTI, só que ele não sabia desse diagnóstico. E ele começou a questionar o porquê que ele tava na UTI, ele tava piorando e ninguém tava fazendo nada. Até que uma médica cristã, né, pra você ver o cuidado de Deus, chamou a família pra ir até lá, conversou com os meus irmãos e falou: olha, eu acredito em milagre, eu sou cristã, o quadro do seu pai, o caso do seu pai é só um milagre. Nós podemos encaminhar ele para um outro quarto, para receber cuidados paliativos, para estar com a família nesse final de vida. E aí nesse dia, meus irmãos conversou com meu pai, contou pra ele que não teria o que fazer, né? Foi muito difícil, foi muito duro. Mas assim, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus. Ele teve a oportunidade de pedir perdão para as pessoas que ele queria pedir perdão. Ele teve a oportunidade de nos dar puxão de orelha. Ele teve a oportunidade de falar assim: eu quero, ó, faz isso, isso e isso. Então assim, quantas pessoas não têm essa oportunidade, né? Nós tivemos. E eu fui ver meu pai na UTI depois que ele já sabia dessa notícia. No dia que eu fui ver meu pai, veio no devocional Eclesiastes 3. Eu vou ler aqui com vocês Eclesiastes 3, que diz assim: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter-se. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nesse dia, quando eu cheguei na UTI, eu li essa passagem pro meu pai. E antes, né, no quarto, meu pai tinha conversado comigo, né? Ele também se abriu de uma forma que ele nunca tinha se aberto antes. Ele falou que ele tinha dificuldade de ir na igreja porque ele não entendia o que o pastor falava. Hoje eu entendo que meu pai, ele tinha déficit de atenção. Por isso que foi dele que eu puxei essa déficit de atenção que eu tenho até hoje. E também tive muita dificuldade de entender o que o pastor falava quando eu ia na igreja. Foi com muita persistência, entendendo que eu precisava anotar, que eu precisava de canetas coloridas, de post-its coloridos para ir marcando ali, depois relembrando, e só dessa forma que eu conseguia absorver, né? Mas ele falava que ele se sentia muito culpado, ele se sentia muito errado, porque ele ia na igreja e não entendia o que era falado. E por isso eu tô passando aqui pra vocês que quando foi pra eu falar sobre Jesus pro meu pai, o Senhor usou exemplos tão cotidianos, tão rotineiros de uma experiência que nós vivemos
pra sim ser efetiva essa conversão, né? Eu falei pro meu pai, pai, nós fomos criados para ser eternos. O pecado de Adão e Eva trouxe a morte. Então, quando nós passamos por uma situação em que perdemos um ente querido, ou que nós mesmos, né, estamos passando por uma situação difícil como essa, é muito difícil aceitar. É uma ruptura muito grande, porque nós não fomos criados para isso. Então, é muito difícil passar por esse processo. Mas, como está escrito aqui no início, há tempo para todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Ele tem o controle de tudo. Nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu, Pai. Eu creio que Ele pode te curar agora. Mas Ele tem um plano para todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Vamos só descansar e agradecer por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E ele, né, ouviu ali e ficou quieto, porque ele já estava bem debilitado, né? Mas ele ouviu, né? Segura essa informação, né? Passou aí alguns dias, ele foi pro quarto, né? O dia que ele foi pro quarto de cuidados paliativos foi no dia 12 de fevereiro, pela manhã. Ele me ligou assim que ele foi pra esse quarto, porque ele tava com o celular dele. Ele me ligou, já me troquei, fui com meu irmão pro hospital, ficar com ele, tudo. Passei ali o dia com ele. No período da tarde, a minha avó e meu tio foram visitar ele. E parecia ali que ele tava esperando, ele sabia que eles iriam visitar ele. Ele tava esperando ali, tava se segurando ali, né, pra receber, pra se despedir deles em vida. Depois que meu tio e minha avó foram embora, ele falou poucas coisas comigo, assim, mas assim, que eu mudava ele de posição, toda hora ele tirava, ele tava com uma máscara, né, de oxigênio, toda hora ele abaixava a máscara e eu colocava a máscara de volta. E daí eu percebi, aí ele dormia. Aí foi anoitecendo, né? Eu dormi também, às vezes desligava a luz, às vezes acendia, percebia que ele tirava a máscara, colocava a máscara de volta, aí fica, né? Nesse põe casaco, tira casaco. Enfim, quando deu meia-noite, né? Pra quem me acompanha aqui, já falei algumas vezes da pastora Zenete Rodrigues. Meia-noite a pastora Zenete Rodrigues fez uma live do nada. Ela fez uma live, começou a orar pela família. E ela começou a orar, falou assim, começa a profetizar aí dentro da sua casa. Senhor, limpa os 4 cantos da minha casa. E eu comecei a orar, eu tava num quarto, né, de hospital, que tinham 4 cantos ali visíveis. Eu falei assim, Senhor, limpa os 4 cantos da minha casa, limpa os 4 cantos desse lugar. E eu comecei a orar. E aí, enfim, acabou a oração, eu desliguei a luz e teve algum momento, que eu não vou me recordar a sequência de tudo, mas teve algum momento que eu tava em Deus ali, em espírito, eu fechei o olho e eu via anjos naquele quarto. E o Senhor falou pra mim, tem anjos aqui guardando o seu pai. E aí passou um tempo, né, as horas foram se avançando e começou a me dar um nó na garganta, e eu levantei pra ver o meu pai, e ele já tava com a máscara aqui em cima, e eu, pai, põe a máscara. Só que nisso que eu pus a máscara nele, eu percebi que a respiração dele tava diferente, e aí eu fiquei assim, não vai ser agora. Muito rápido, né? Nós achamos que quando ele fosse pro quarto de cuidados paliativos, nós iríamos ter pelo menos uns 2, 3 dias com ele a mais, entendeu? E aí eu, não, muito rápido, eu acho que eu tô impressionada, não é nada disso. E aí, na hora, e eu com aquele nó na garganta, na hora eu coloquei num louvor no Spotify, tava na metade de um louvor já no Spotify, aí continuou tocando esse louvor, eu fui no banheiro, voltei,
Aí no que eu voltei, entrou a música Pai Nosso dos Céus. E ali eu falei assim, Deus tá fazendo alguma coisa aqui. Porque meu pai não conhecia, assim como ele não entendia o que pastor falava quando ele ia na igreja e tudo, ele não conhecia nenhuma música cristã. Eu até perguntei pra ele pra fazer uma playlist enquanto a gente não tava com ele e tudo, pra ele ouvir uns louvores. Ele falou, não conheço nada. Só que Pai Nosso ele conhecia, entendeu? Então ali eu já comecei a ver o Senhor movimentando algo, né? E aí eu fiquei assim, ô Senhor Jesus, e comecei a cantar ali essa música, né? Que deixa os céus descer, vem o teu reino, o teu é o reino. Em seguida começou a música da Ana Heloísa Rosa, vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, quando tava na metade desse louvor, eu via ali a respiração do meu pai. Eu fiquei assim, não, deixa eu conversar com alguma enfermeira. Pode ser que eu esteja impressionada, que seja coisa da minha cabeça. E eu chamei uma enfermeira, ela veio, acendeu a luz do quarto. E ela falou assim, ele vomitou, né? Aí eu, não. Aí eu olhei assim, eu falei assim, e ele vomitou. Aí tá, eu não tinha percebido. Aí tá, depois eu fui perceber que o porquê que ele ficava tirando a máscara, ele tava sentindo falta de ar. E talvez ele tava achando que a máscara que tava tirando, tava dando essa sensação de falta de ar pra ele. Enfim, ela falou assim, eu vou ali chamar a médica, já volto. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, não é coisa da minha cabeça, não é coisa da minha cabeça. Aí veio a médica, na madrugada. E Deus é tão poderoso, tão misericordioso, que a mesma médica que me deu a notícia, né? Eu achei que ela teve um cuidado muito grande, teve muita empatia pra me dar a notícia. Era ela que tava de plantão. E ela entrou, olhou pra mim e falou assim, eu conversei com você, foi com você que eu conversei, né? Aí eu falei sim. Daí ela olhou, ela nem chegou muito perto do meu pai. Ela olhou pra mim, ficou quieta. Aí eu falei assim pra ela, ele tá parando, né? Aí ela falou sim. Aí ela falou pra mim, se você quiser ir lá pra fora, beber uma água, tomar um suco, ou se você quiser ficar aqui, pode ficar, qualquer coisa você chama a gente, tá bom? Aí eu falei, tá bom. E aí, eu me lembrei do sonho. Eu me lembrei que meu pai não queria ficar sozinho. E eu falei, eu não vou ir, eu vou ficar. E ali, eu falei pro meu pai, pai, clamou por Jesus. Pai, eu te amo. E eu fui vendo a respiração dele diminuir até o momento que parou. E ele faleceu. Mas eu pude desfrutar, e tenho desfrutado, de um consolo de Deus assim sobrenatural. Sobrenatural. E quando foi no velório dele, o pastor que fez o velório dele não sabia que eu tinha falado com ele, com meu pai, sobre Eclesiastes 3. E no velório do meu pai, esse pastor, ele falou sobre Eclesiastes 3, né? Sobre que há tempo para todas essas coisas. E algo que me impactou muito. Eu senti vontade de falar isso no velório do meu pai, mas não tive força e tá tudo bem. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo e tô falando isso agora. De que eu senti algo muito forte nessa palavra de Eclesiastes 3. De que há tempo para todas as coisas, né? E o meu pai, eu ouvi, né, algo e que eu preciso discordar. Ai, seu pai aproveitou muito. Seu pai tá aí uma pessoa que soube aproveitar a vida. Mas se aproveitar a vida é fazer a sua vontade, o seu querer, isso não é aproveitar a vida.
A palavra de Deus fala que vale mais um dia em teus átrios, um dia em tua presença, do que 1000 em outro lugar. Nós, né, essa é uma palavra que eu levo para a eternidade, que o que nós fazemos aqui nessa terra ecoa na eternidade. Aqui, a vida que nós vivemos aqui, a oportunidade que nós temos de construir algo na eternidade, de construir a nossa eternidade com o Senhor. Glória a Deus que meu pai teve a oportunidade de aceitar Jesus, de confessar Jesus antes de morrer. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? Você que vive fazendo as coisas do seu jeito, da sua forma. Ai, eu tenho que ser feliz. Ai, eu mereço ser feliz. Ai, Deus quer que eu seja feliz. Na palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, nós vamos ter problemas sim. Vamos ter sim problemas. Entendeu? Mas nós precisamos passar por isso e nós conseguimos passar em Jesus, é nele, entendeu? Então assim, se você tem vivido a sua forma, ao seu jeito, ou tem levado o evangelho de qualquer jeito, que esse seja um momento que você pare e reflita como você tem levado a sua vida. Reflita os seus conceitos. Se você acha mesmo que viver uma vida a seu bel prazer, se isso é aproveitar a vida. Porque existem pessoas, né, que eu conheço, muitos casos, eu tenho certeza que você também conhece, casos de pessoas que saíram e não voltaram, e tiveram assim, mortes terríveis, acidentes fatais, e não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Então, assim, nós não sabemos, nós não temos, tem uma coisa que nós não temos o controle, é do tempo. Deus, ele é o autor, ele é o dono do tempo. Esse vídeo não chegou até você por um acaso. É tempo de se arrepender. O Senhor está te dando, na sua infinita bondade e misericórdia, essa chance. É tempo de se arrepender, arrependei-vos. Que perto está o Senhor, de quem tem um coração quebrantado e contrito. Se ajoelhe agora no seu quarto, se arrependa dos seus maus caminhos, vai para uma igreja onde é pregado o verdadeiro evangelho e só vai, não sai mais desse lugar onde Ele quer que você esteja. Não sai mais, porque esse vídeo não chegou até você por um acaso, tá bom? Essa é a mensagem de Deus de hoje para você. Um beijo e até mais.